Eu tava pronta para iniciar esse vídeo completamente diferente desse. Aí quando eu peguei meu celular para ver o roteiro que eu tinha criado, eu vi que tinha 2 notificações da escola do Vicente, com umas fotinhos dele. E só para vocês entenderem por que eu estou assim, todo final de mês tem o que se chama Assembly, onde os professores, os pais e os alunos se reúnem e são escolhidos 2 alunos por turma para serem representados. Este aluno teve um bom comportamento, ou esse aluno ajudou os colegas, ou esse aluno desenvolveu uma nova habilidade, por isso que ele foi o escolhido da turma. E em 18 meses, até então, eu nunca tinha esquecido de ir nessa Assembly. E eu confesso que, por mais que eu não goste muito da questão de competitividade, é bom quando tu vê que teu filho tá se destacando, né? E hoje eu esqueci. E o meu filho foi o destaque. E eu tô me sentindo... Acho que eu nem vou dizer a palavra aqui, né? Eu tô me sentindo péssima, gente. Péssima. Eu tô me sentindo uma péssima mãe, na verdade, porque eu queria estar lá. Mesmo que ele não me veja, porque os alunos ficam na frente, eu queria estar lá. E eu esqueci completamente. Eu esqueci, hoje eu saí, eu levei ele pra escola, e aí quando eu saí eu tinha que ligar pra minha sogra, porque além de tudo, tem uma tia do meu marido, ela era esposa do tio do meu marido que já faleceu, ela desapareceu, ela tá sumida, a polícia tá envolvida nisso, eu queria ligar pra minha sogra, porque a minha sogra tá nervosa com essa situação, e eu queria conversar um pouco com ela, eu queria falar com meu irmão também, eu queria responder aos comentários do último vídeo no canal, e eu esqueci. E eu não tava lá, e o meu filho foi um dos alunos escolhidos. E parece ser bobagem, porque é uma criança de 4 anos, mas, gente, é tão desafiador para uma criança também morar num país estrangeiro. Tão desafiador. Imagina, ele é criado dentro de uma cultura, porque aqui em casa é como se fosse o Brasil, mas tudo ao redor de nós é China. Tudo é China. Todo mundo fala chinês, só a gente fala português. Todo mundo tem uma cultura diferente da nossa. E para ele é desafiador também estar crescendo num país estrangeiro. Claro, vai começar a ser mais fácil, aos poucos vai sendo mais fácil para ele, porque é o jeito que ele está sendo criado, é o ambiente em que ele está sendo criado, mas não deixa de ser desafiador. E eu estava procurando algumas formas de abordar esse assunto que eu vou trazer aqui no canal para vocês, sobre os desafios, alguns desafios, porque são vários, de ser mãe num país estrangeiro. E quando a gente é mãe num país estrangeiro, não sei, parece que a culpa é diferente, sabe? A gente se culpa pelo filho não conseguir brincar com todas as crianças, porque não são todas as crianças que vão querer brincar com meu filho, porque ele não fala chinês como as crianças chinesas falam. Isso já aconteceu. Já aconteceu da gente estar chegando aqui no condomínio, ele vê um grupinho de crianças, ele querer brincar com as crianças. Eu entendo algumas coisas em chinês, a mãe falando, brinca com ele. E aí a criança vai falar, não, ele não entende. Não vou brincar, não quero. Isso me doeu, gente, eu vou falar, isso me doeu. E eu lembro quando isso aconteceu, sempre que o Vicente via esse grupinho de crianças, ele queria brincar. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a cortar o caminho, a entrar no nosso condomínio, aqui no nosso prédio, na verdade, por outro caminho, para que ele não enxergasse aquelas crianças, queresse brincar, e aí as crianças falassem para ele, ou para as mães, né, no caso, que não queriam brincar com ele, porque ele não fala chinês. E já aconteceu. Depois, ele começou a brincar com essas crianças, mas também não criou muita aproximação. Na escola é onde ele tem mais aproximação com as crianças. Já faz algumas semanas que ele tá vindo com uma conversa de que ele quer que um coleguinha ou outro venha aqui em casa. E eu comecei a pensar como é que eu vou convidar essa criança para vir aqui em casa. Os pais não falam inglês, os pais vão vir junto, como é que eu vou conversar com os pais? Ou será que é certo eu fazer um convite, simplesmente convidar, teu filho de 4 anos pode ir na minha casa? É seguro? Se a pessoa não tem nem o pingo de confiança que tem que ter
em mim para deixar que o filho venha aqui em casa? E se os pais vierem, o que eu vou fazer? Vou usar um tradutor toda hora? O que eu vou oferecer para eles comerem ou para eles beberem? Os hábitos são diferentes. São tudo coisas que eu comecei a pensar quando ele veio com esse pedido. E aí, quando eu falei para ele que eu ia falar com a mãe desse coleguinha, ele ficou tão faceiro, e aí ele começou a fazer vários planos. Porque aí o Andy vai dormir lá em casa, porque a gente vai andar de bicicleta, aí eu vou jogar Minecraft com ele, a gente vai brincar de Minecraft, eu vou brincar de Lego com ele. Ele começou a vir com tantos planos. Eu pensei, nossa, eu não sei nem se eu vou conseguir fazer esse convite decentemente. Aí, conversando com meu marido falou assim, de repente pergunta se essa criança não quer ir tem tipo um playground no shopping, onde o pai dessa criança tem um restaurante. Vou começar assim, é melhor, né? Eu, pelo menos, não me sentiria à vontade do meu filho ir na casa de um estrangeiro sem que eu estivesse junto. Ou de uma pessoa, qualquer pessoa que seja, né, gente? Não me sentiria à vontade. Mas são tudo coisas que eu comecei a refletir. 1 ou 2 dias depois que eu adicionei a mãe desse coleguinha no chat, eu tava conversando com uma mãe de um outro coleguinha do Vicente. Ela fala inglês, ela já morou nos Estados Unidos, então várias questões que eu tenho como estrangeira aqui na China, ela teve quando ela morou nos Estados Unidos. E aí a gente estava tentando organizar um dia para as crianças brincarem juntas, ou para nós duas também sairmos juntas, porque com certeza é uma pessoa que eu gostaria de ser amiga, porque ela é muito alto astral, ela é muito parecida comigo em alguns pontos, sabe? E muito parecida com muita mãe brasileira também. Vocês não têm noção, ela é demais. E no outro dia, depois que a gente estava tentando organizar e nunca dava certo, questão de horário, de dia e tudo mais, o filho dela olhou para mim, é colega do Vicente também, e ele perguntou assim, eu posso ir na tua casa? Eu, pode, claro. Quando? Hoje. Aí era o dia que a minha casa tava aquela bagunça, sabe? A louça que eu ainda não tinha terminado de lavar toda, tinha umas roupas para dobrar, aquela função, né, gente? Aí eu falei, claro que pode. Só que quando ela falou que eles iriam mesmo, porque eu achei que o menininho só estivesse falando que ia vir e a mãe fosse dizer não, né? Mas quando ela disse que sim, gente, meus olhos se encheram de lágrimas. O meu filho queria tanto, sabe, que um amiguinho viesse aqui em casa. Tanto. E aí foi a primeira vez que um amiguinho chinês vem aqui em casa, sabe? Eu fiquei muito emocionada. Ela deve ter pensado. É doida. Mas ela sabia, né? Porque depois eu contei pra ela sobre essas dificuldades, assim, de ser mãe aqui na China. Sendo estrangeira. E eles vieram aqui pra casa, aí eu ofereci fruta pra eles, e eles jogaram um pouco de Minecraft juntos, eles correram aqui em casa. A filhinha dela, que é mais velha que eles, veio junto, e eu pensei que a menininha fosse se sentir deslocada. A guria tava super faceira aqui. Eu fiquei tão feliz, sabe? Tão feliz com isso. E o Vicente também ficou super feliz. E aí no outro dia nós fomos na casa deles, inclusive uma baita de uma casa, acho que eu nunca vi uma casa tão grande na minha vida. E foi muito legal, gente, foi muito legal essa experiência, sabe? Eu espero que isso aconteça outras vezes. Mas vocês entendem por que eu tô assim, tão chateada comigo mesma? Porque eu sei que pra ele ter conseguido ser escolhido, desculpa, gente, mas foi muita barreira, assim, que ele foi superando, sabe? Barreira da língua, barreira da cultura, mesmo sendo tão pequenininho. E algum de vocês talvez pense assim, mas o filho dela tá lá, tá numa escola boa, tá estudando inglês, tá aprendendo chinês aos poucos, né? É uma criança que, se a gente comparar com a realidade de muitas crianças brasileiras, ele tem muitas coisas boas na vida, sabe? Coisas que muitas crianças não têm, né? Tem um pai, uma mãe presente, apesar de hoje eu ter esquecido de ir nesse lugar, na Assembly, ele tem comida de qualidade na mesa, ele tem brinquedo bom, que coisas que nem eu nem o meu marido tivemos, sabe?
Meu marido principalmente. Mas mesmo assim, tem seus desafios. Mesmo tendo todas essas coisas boas, tem seus desafios. E quando a gente é mãe num país estrangeiro e a gente não fala a língua, parece que isso se torna mais difícil ainda. Porque eu vejo algumas mulheres brasileiras que são mães de crianças até um pouco da idade parecida com o Vicente, e elas falam chinês, é muito mais fácil. É mais fácil de tu interagir com outros pais, aí tu consegue abrir caminhos mais fáceis para que o filho consiga brincar com as crianças chinesas. E aqui onde a gente mora não tem muita criança estrangeira. Então tem esses desafios assim da socialização, acho que é essa palavra, né? Da criança que é imigrante. E hoje, o vídeo de hoje foi mais um desabafo mesmo. Eu vou trazer outro vídeo que eu queria muito trazer, né, no canal. Mas eu precisava desabafar, porque eu gosto de ser muito transparente com todos os aspectos da imigração. Tanto as coisas boas, quanto as coisas desafiadoras. Ser mãe num país estrangeiro é desafiador. Tem muita coisa boa, mas tem seus desafios, sim. E é isso, pessoal. É a vida, né? Olha só, o meu humor atual tá combinando com o dia de hoje, porque olha o dia feio que tá, gente. Chovendo e diz que amanhã vai nevar ainda. Um beijo. Vejo vocês no próximo vídeo. Mas eu tô bem, tá? Só tô me sentindo culpada. Tchau, tchau.